Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das tuas boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e o Senhor me escutou. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia da palavra vem nos ajudar para que primeiro nós saibamos invocar o nome do Senhor. Não quer dizer hoje eu falo para Deus e Ele prontamente logo me escuta. É muito mais do que isso, queridos irmãos e irmãs. Quantas e quantas vezes você já está aí na tua vida, gritando: Deus me socorre, Deus está acontecendo isso na minha vida, Deus está acontecendo essa desgraça, Deus está acontecendo esse problema, essa doença e não sei mais o que, e parece assim que no teu entendimento Deus não está te ouvindo. E hoje a gente vem ser ajudado por Deus para que a gente entenda que é preciso nós sempre permanecermos no caminho do Senhor, porque nós sempre vamos precisar da ajuda dEle, e quando Ele quiser, a hora que Ele quiser, o momento, o minuto, o segundo, é que aí Ele vai atender o nosso clamor. Não só tem eu para Deus atender, é muita gente para Deus atender. Então vamos ver a primeira leitura. Jeremias, homem fiel a Deus, profeta de Deus. O que estava acontecendo com Jeremias? Primeiro, ele estava anunciando a palavra de Deus. Ele não estava falando mal dos outros, ele não ficava inventando as coisas dos outros, ele não ficava mentindo, ele não ficava bêbado por aí afora, mas ele estava anunciando a palavra de Deus. E o que aconteceu? Um monte de gente estava perseguindo ele, falando mal dele e ainda dizendo: vamos ver se ele vai cometer algum erro, aí sim nós vamos prendê-lo, aí sim nós vamos pegá-lo e vamos acabar com ele. Quem não está no caminho do Senhor sempre se sente perturbado, enfurecido por aquele que está no caminho do Senhor.
aquele que vive a fé, aquele que é fiel, aquele que é justo, aquele que anuncia com verdade a palavra de Deus, aquele que se converte diariamente, incomoda quem não está vivendo direito. E então essas pessoas que não estão vivendo direito rezam, torcem para que aquele que está vivendo direito uma hora tropece e caia, para dizer: está vendo? Você não queria ser o bonzão? Não que não queria ser o bonzão. Está vendo? Você não disse que tem um Deus que te liberta? E o que Jeremias disse? Eu tenho o Senhor, que é meu guerreiro. Contra ele ninguém pode. Então o que nós devemos fazer? Confiar nossa vida, nossos cuidados, nossa família, nosso trabalho, nossa amizade, nossa vida de fé, nossa vida de estudo, de trabalho. Confiar ao Senhor e saber que Ele tudo pode. Então Jeremias confiou a Deus. E o que aconteceu com Jeremias? Nada. Esses que iam maltratar Jeremias é que foram combatidos pelo Senhor, porque Jeremias não se entregou aos prazeres que aqueles que estavam perseguindo ele queriam. Então, que Deus chama nós hoje para que a gente, todos os dias, clame o Senhor. E o Senhor, uma hora, Ele vai atender. Você está doente, você está com problema, você está desempregado, você está passando perturbação, você está passando problema, dificuldade. Continue a tua vida de fé, clamando o Senhor, dizendo: me ajude, Senhor, para que eu não busque outros caminhos errados, mas que eu permaneça no teu caminho. Porque se eu for mudar do teu caminho, Senhor, como é que eu vou querer que tu me atenda? Se eu estou desviando do teu caminho, se eu não estou fazendo a tua vontade, se eu não estou sendo fiel a ti, mas eu estou procurando outras situações contrárias ao teu ensinamento para eu melhor viver, sabendo que o meu melhor viver é os teus cuidados, é o teu bem prazer, é o teu auxílio, é segundo a tua vontade. Muitas vezes nós queremos clamar ao Senhor, mas não clamamos direito. Jeremias, quando estava passando dificuldade, ele não disse assim: olha, agora eu vou desistir, eu vou abandonar tudo, porque Deus me pediu para anunciar a palavra. Eu estou anunciando, e as pessoas estão me perseguindo, eu vou embora. Não disse isso. Jeremias continuou, porque ele confiou no Senhor. Ele colocou a confiança dele no Senhor, e foi isso que o salmista nos ensinou. Ao Senhor eu me invoquei na minha angústia, e o Senhor me escutou. E o Senhor me ouviu, porque Ele é bondoso, porque Ele sabia que eu estava me entregando a Ele, porque Ele sabia que a minha vida estava sendo toda aos cuidados dEle, porque Ele estava sabendo que eu queria somente Ele e não queria outra vida. E agora nós vamos lá para o Evangelho, onde Jesus, domingo passado, o que aconteceu? Uma mulher foi pega em adultério, não foi assim? E o que queriam fazer com aquela mulher? O que queriam primeiro fazer com a mulher? Apedrejar, jogar pedra. E o que o Senhor nos ensinou? Não jogue pedra. Seja misericordioso, seja amoroso com quem erra. E hoje, quem é que está sendo apedrejado? O Senhor Jesus. Pegaram pedra para apedrejar Jesus. Amando de quem? Daqueles que não queriam viver a vida para Deus do jeito que Jesus veio ensinar. Os fariseus, os judeus, os mestres da lei, os que se achavam entendidos da palavra. E por isso, combatendo Jesus, Jesus pergunta: por que vocês querem me apedrejar? Eu faço as obras do Pai, eu anuncio o Pai. E por que vocês não acreditam em mim? Eles falam: nós não estamos apedrejando você, querendo apedrejar você por causa das obras, mas porque você fez blasfêmia. Você se considera filho de Deus. Ele diz assim: e por acaso não sou? E não foi sobre mim que a palavra de vocês, e ele diz assim: a palavra de vocês que vocês leem, não está falando sobre mim? Creiam em mim, pelo menos pelas obras que eu faço. Queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas saem da igreja, abandonam a igreja católica, abandonam a família, abandonam a vida correta, porque nós não apresentamos o verdadeiro Deus. Jesus apresentou sempre as obras do Pai. E quantas vezes nós estamos apresentando as nossas obras, a nossa vida, o nosso jeito de querer, e não o jeito de Jesus nos ensinar, e não o jeito de dizer. Nós não queremos combater nós temos medo de enfrentar a nós mesmos e nos doar ao Senhor, e por isso nossa vida vai sempre caminhando na desgraça, na dificuldade, no problema. Não que quem caminha no caminho do Senhor não tenha um problema, tem muito. Jeremias teve, Jesus teve.
dele. Sempre apresente as obras do Pai. Pergunte para você: você está apresentando as obras de Deus hoje na tua família, aqui na igreja, no teu trabalho, nos teus estudos, no dia a dia com os teus irmãos, no teu namoro, na tua amizade? Você está apresentando as obras de Deus? Não, padre, não estou. Então se converta, mude de vida. Teu comportamento, tua vida tem que ser como quem apresenta as obras do Pai. Senão, muitas e muitas pessoas vão desviar do caminho do Senhor. E quem é o culpado? Você, que não quer viver a obra de Deus, mas quer viver a obra do mundo, quer viver a obra da tua vontade, do teu desejo. Não que o Senhor depois vai maltratar você, pelo contrário, Ele vai sempre estender a mão. Mas que nós saibamos que clamar ao Senhor quando nós estivermos angustiados é desse jeito. Jesus clamou ao Senhor, permaneceu fiel, e o Senhor escutou. Jeremias clamou ao Senhor, ele permaneceu fiel, e o Senhor escutou. Será que nós não estamos sendo ouvidos por Deus porque nós estamos caminhando na fidelidade? Será que não é porque nós estamos querendo fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus? E quando a gente clama a Deus, achamos e damos ordem para Deus ouvir logo, mas nós não obedecemos a Deus? Será que não é por causa disso? Será que não é porque aquelas pessoas que estão saindo da igreja, não é porque a gente aqui dentro é sangue e lá fora nós somos quase pior do que demônio? Que nós somos católicos, lá fora nós somos mais do que ateus? Onde tem gente que não vem para a igreja e vive no acolhimento e sorri para aquele e cumprimenta esse, enquanto nós nem sempre estendemos a mão ou sorrimos, passamos até de cabeça erguida para não ver esse ou aquele. Estamos dando testemunho como Jesus de apresentar as obras do Pai ou não? Nós precisamos fazê-los, para que quando nós clamarmos: Senhor, meu filho que está perdido, se atenda, Senhor, para que ele se converta. Senhor, meu amigo que está nas drogas, atenda o meu pedido para que ele se converta, Senhor. Aquele fulano, aquela fulana que está na igreja que não se converteu, Senhor, eu clamo por ela, por ele, Senhor, atenda o meu pedido para que ele e ela se convertam. Se nós somos fiéis ao Senhor, certamente nós vamos saber que o Senhor está nos atendendo todos os dias. Então que Deus possa abençoar, iluminar a cada um e sempre clamar ao Senhor, mas clamar na fidelidade, para cada um saber o quanto Deus é maravilhoso para todos nós. Que Deus nos abençoe e que São Miguel interceda por nós, hoje e sempre. Amém.